Já estamos de volta com o Gazeta Entrevista para o segundo bloco e agora no oferecimento de Verágua, a água mineral que é produzida aqui no Acre com rigoroso padrão de qualidade. Então, quando você for escolher, pense na saúde da sua família. Escolha Verágua. Eu recebo aqui no Gazeta Entrevista o deputado federal eleito do Partido dos Trabalhadores, Léo Brito, que ainda não tinha vindo aqui no programa depois das eleições e aqui começa 2015 batendo um papo com a gente. Boa noite, deputado. Bem-vindo. Boa noite, Rogério. Boa noite a todos os telespectadores. Um feliz ano novo a todos nós, em 2015. Pois é, já que o senhor está dando a sua primeira entrevista aqui no Gazeta Entrevista, depois das eleições, eu quero perguntar e quero começar com a avaliação do senhor sobre essas eleições que ainda repercutem no país, por incrível que pareça, né, tendo em vista o momento que o país enfrenta, claro, com reflexos aqui no Acre. Como é que o senhor avalia todo esse processo eleitoral? Bem, em se tratando aqui do Acre, Rogério, eu acredito que, inicialmente, né, nessa análise, acredito que foi um processo muito vitorioso. O Partido dos Trabalhadores e a Frente Popular do Acre, mais uma vez, se superaram. Né? Nós conquistamos aqui o que nenhum partido de esquerda conquistou no Brasil em termos de estado, de eleições estaduais, que foi um 5º mandato. Né? O governador Tião Viana conseguiu, no segundo turno, vencer as eleições vencidas aí com muita disposição, nós conseguimos chegar a um 5º mandato. Isso é sinal de que, primeiro, nosso projeto, ele é um projeto, nós temos um projeto para o estado do Acre, e segundo, que esse projeto ele vem tendo reconhecimento, vem tendo o reconhecimento da população. É claro que uma parte da população votou na oposição. E isso também é bom porque faz parte do processo democrático e vai fazer também com que a gente possa corrigir os nossos erros e procurar acertar mais. Mas, mais uma vez, o povo do Acre foi às urnas e demonstrou sabedoria e demonstrou um reconhecimento. Porque para a gente chegar a uma eleição como essa, a gente precisa do voto da população e, mais uma vez, a gente conseguiu conquistá-lo. E, da mesma maneira, também conseguimos a maioria na Assembleia Legislativa. Né, foram 15 deputados estaduais eleitos da base do nosso governo e também 5 deputados federais eleitos, né, o caso do Alan Rick, do César Messias, do Angelim, eu e o companheiro Cibá Machado. Então nós tivemos uma grande vitória da Frente Popular, mesmo a gente não tendo vencido na eleição para o Senado. E do ponto de vista do plano nacional também, considero que tenha sido muito positivo. As 2 eleições foram eleições muito difíceis. Nós enfrentamos, inclusive, muita mentira, uma campanha, de certa maneira, desleal. Na verdade, isso aí foi dos dois lados, né? A tensão se estabeleceu de ambas as partes. E aí a gente conseguiu com a presidenta Dilma, mesmo com todas as dificuldades, inclusive das mudanças de cenário, porque, no caso, o Eduardo Campos veio a falecer e modificou totalmente o cenário. Várias reviravoltas, né? Eleição atípica. As reviravoltas, inclusive a reviravolta do dia da eleição, que a presidenta Dilma saiu atrás do resultado e conseguiu, sem dúvida, chegar na frente. E conseguimos aí confirmar um 4º mandato no plano nacional. E o que é importante também, a gente conseguiu vencer o 3º e o 4º turno, porque a gente viu que o PSDB não se conformou com o resultado, tentou fazer uma manobra na Câmara para tentar inviabilizar a presidenta do ponto de vista da responsabilidade fiscal e também, no caso, no TSE, da não diplomação da presidenta. E ela foi empossada agora no dia 1º. Esse clima tenso do ponto de vista eleitoral tende a se refletir também na Câmara, onde o senhor vai tomar posse, e certamente vai pautar muitos assuntos que ali serão discutidos. Como é que o senhor está enxergando esse ano de 2015 em relação a esse debate? Olha, Rogério, eu não tenho dúvidas quanto a isso. Eu acredito que a oposição no Brasil, ela ainda não saiu do palanque e eu diria que ela já está pensando em 2018. E ela sabe que em 2018 existe uma grande possibilidade de enfrentar nada mais, nada menos do que o ex-presidente Lula. E eu entendo que os próximos 4 anos vão ser 4 anos de intensos debates, de muitos embates que nós vamos ter lá na Câmara Federal. A presidenta, acho que fez o dever de casa nesse momento agora de transição,
tentando reconformar a base, porque eu tive 4 vezes já em Brasília, a gente sabe que a base estava um tanto esfacelada nesse final de governo. A presidenta agora, com a recomposição dos ministérios, ela consegue, de alguma maneira, dialogar com várias forças políticas que vão fazer a base parlamentar. Nós temos o desafio agora da presidência da Câmara, que deve passar por um debate republicano a respeito do papel que a Câmara de Deputados deve ter, e é exatamente um papel de representação do povo e dos interesses do povo, não de interesses mesquinhos, de interesses não republicanos. É por isso que eu considero que o PT tem a legitimidade para estar indicando o presidente da casa, porque tem a maior bancada e porque o nome do Arlindo representa exatamente isso, que tanto do ponto de vista da oposição como da situação, os interesses republicanos. Mas aí o deputado... Não os interesses fisiológicos, como, por exemplo, a candidatura do Eduardo Cunha. Mas aí que está, o deputado Eduardo Cunha, que inclusive vai estar no Acre aqui nesta quarta-feira, ele tem o apoio do PMDB, que é o partido dele, e tem o apoio também de vários partidos da base aliada. Então, se coloca como um possível presidente da Câmara. Eu diria que por ter iniciado na frente, inclusive com um certo favoritismo. Mas eu estive, inclusive, semana passada, agora no dia 2, no lançamento da candidatura do companheiro Arlindo. É uma candidatura que está crescendo e que que eu defendo exatamente pelo que disse. Por fazer a defesa, por dar as condições para que a casa ela esteja numa sintonia permanente com o povo brasileiro, com os movimentos sociais e, sobretudo, por trabalhar um debate mais republicano na casa. Infelizmente, a forma de condução do Eduardo Cunha, não tenho nada contra ele, do deputado Eduardo Cunha, é uma forma de condução que vai para mim, vai representar o atraso para aquela casa legislativa. O que acontece? O deputado Eduardo Cunha, ele tem uma postura mais independente, digamos assim, mesmo sendo do PMDB, que é um partido aliado. Então, ele defende esse discurso de que a Câmara represente mais o próprio Legislativo, que é um reflexo da população. Eu acredito, Rogério, que o Arlindo, deputado Arlindo Quinalha, inclusive, ele teve a oportunidade de ter sido presidente daquela casa e ele teve uma postura independente. Porque o parlamento é isso. O parlamento ele representa essa pluralidade que existe na sociedade. E é esse tipo de interesse que vai graçar. Eu acredito que a outra candidatura ela representa exatamente o contrário. Ela vai ser utilizada, a presidência da Câmara vai ser utilizada para outros interesses, que não os interesses, que são os interesses maiores da população em relação aos grandes debates que nós temos que fazer, das reformas, sobretudo, da necessidade de que a gente possa pautar esses próximos 4 anos de governo. E eu acredito que o Arlindo, pelo que ele já mostrou como presidente, o deputado Arlindo, ele tem todas as condições de dar conta desse desafio. E como a gente estava falando também sobre os desafios econômicos que estão colocados. Eu acredito que a equipe econômica escolhida pela presidenta Dilma é a melhor equipe para esse momento, que o Brasil precisa retomar a agenda do crescimento econômico. Agora, deputado, houve críticas, né? Houve críticas em relação ao modo como a presidente escolheu seus ministros, por conta de ter sido uma escolha negociada politicamente nos mesmos moldes de quando ela escolheu o seu primeiro ministério, ou seja, no famoso toma lá da cá. E a crítica no sentido de que ela não precisaria ceder à pressão dos partidos porque não será candidata à reeleição. Ora, Rogério, eu não conheço, no regime democrático recente, pós-ditadura no Brasil, nenhum momento em que um presidente da República não tenha precisado, por exemplo, fazer composições em governos, desde o PSDB, desde o Sarney, PSDB e agora o PT, que não fossem composições partidárias. E pensando também na questão da governabilidade, porque o Brasil é um regime presidencialista, mas que quem está ou na presidência da República, ou no governo do Estado, ou na prefeitura, tem que governar com o parlamento. Então, se governa compondo maiorias. Então, infelizmente, o nosso sistema partidário hoje é um sistema muito amplo, que aí há necessidade de uma reforma política que precisa ser feita. Hoje nós vamos ter uma representação no Congresso Nacional de 28 partidos. Imagine você compor uma base de sustentação dessa maneira.
E aí é claro que isso vai envolver, claro, os espaços de poder. Infelizmente, esse é o sistema que nós temos que governar. E a presidenta Dilma, por mais que ela não seja candidata à reeleição, mas ela teve que fazer a composição e escolher as pessoas com perfil adequado a estarem no ministério. É claro que é uma crítica que é vinda, que vem nesse momento, mas é a realidade. Em política você tem que lidar com a realidade. É o pragmatismo da política, e para que a presidenta possa governar e possa aprovar os projetos de interesse da população, e ela já disse, nenhum direito a menos, nenhum recuo a mais. Mas, aí ela vai precisar de apoio no Congresso Nacional. Essas mudanças já anunciadas na política econômica, por exemplo, como o arrocho fiscal, né, alguns benefícios sociais que serão, não digo retirados, mas pelo menos serão estacionados por enquanto. São medidas duras e que ela própria defendeu na campanha que nada disso aconteceria. Ora, a presidenta Dilma ela falou de maneira muito clara que nem direito a menos. Eu acredito que do ponto de vista dos cortes, inclusive, que o ministro Joaquim Levy vai fazer nesse início, vão ser cortes muito mais relacionados a você você ter mais eficácia da máquina, inclusive das gorduras. Exemplo, o que aconteceu recentemente com a otimização do seguro-desemprego e alguns benefícios que estão sendo dados de maneira indiscriminada e que precisavam ser otimizados e que você vai ter uma redução dos gastos públicos em relação a isso. Agora, do ponto de vista das políticas sociais, a presidenta não tem nenhum interesse em mexer nos benefícios sociais. Ela vai cortar muito mais da máquina, dos ministérios, de outras despesas, mas do ponto de vista daquilo que é a essência do nosso projeto, que são os programas sociais, como o Bolsa Família, os programas como os programas, inclusive, educacionais, que são muito importantes, como o ProUni, né, o Pronatec, nós não vamos ter cortes nessa perspectiva aí, porque exatamente isso faz parte da essência do nosso projeto. Agora, o que é fundamental é a redução dos gastos para a gente induzir o desenvolvimento. E o esse enxugamento da máquina, não só no governo federal, como também nos governos estaduais, é uma tendência, né, um ano que pode ser um ano de crise econômica e é uma espécie de precaução. Agora, aqui no Acre, do ponto de vista do enxugamento da máquina, houve uma mini reforma administrativa que vai dar aí uma economia ao Estado de em torno de R$200 mil por mês, o que é uma economia irrisória, tendo em vista o orçamento de mais de 5 bilhões por ano. Como é que o senhor vê essa situação aqui no Acre? Olha, eu vejo que o governo do governador Tião Viana, e não só o governo do governador Tião Viana, mas o do Jorge e do Binho, eles sempre tiveram uma preocupação muito, muito forte com a responsabilidade fiscal. E não vai ser diferente. Eu acredito que o governo, principalmente nesse início de segundo mandato, inclusive tem essa possibilidade, porque está sucedendo assim mesmo, já conhece a máquina. Eu acredito, já nesse período agora das nomeações, o que vai ser nomeado nesse primeiro mês vai ser um percentual inferior a 10% dos cargos comissionados, e isso vai se dar de maneira gradativa. Então, acredito que o governador vai ter o mesmo cuidado que teve no primeiro mandato, só que no primeiro mandato, tendo uma necessidade de uma aceleração muito maior no primeiro ano, ele vai ter o mesmo cuidado exatamente para poder segurar um pouco as contas públicas, porque nós ainda temos os resquícios da crise mundial. Os Estados Unidos estão conseguindo sair da crise, mas a Europa ainda caminha a passos lentos. E isso, obviamente, que tem desdobramentos no Brasil. Nós vamos, com certeza, ter um ano com dificuldades ainda econômicas do Brasil nesse ano. E, obviamente, que os estados também vão sofrer um pouco com isso. E o governador está muito atento a essa conjuntura.